Então temos uma associação de resistores conectada entre os terminais A e B. Muito bem. A primeira coisa importante é perceber que os resistores não estão em série, pois o terminal de um dos resistores não está ligado diretamente e unicamente ao terminal de um outro resistor. Agora, lembre-se que a DDP nos terminais de um condutor é o produto da resistência elétrica do condutor pela corrente que por ele flui. Quando lidamos com um fio ideal, ou seja, um fio que não tem resistência elétrica, a resistência elétrica do fio é zero, o produto 0 vezes I, R vezes I, será zero. Então, a DDP nos terminais de um fio ideal é zero. Então, observe. Polo positivo de uma bateria, por exemplo, polo negativo. Entre este ponto e este ponto, que é a intersecção de dois condutores, nós temos DDP nula. Por quê? Porque nesse trecho do fio, a resistência elétrica do fio é zero. Não há resistência elétrica, é um fio ideal. Então, se a DDP é nula, se o potencial nesse ponto é A, o potencial nesse ponto também é A. Ou seja, a diferença de potencial entre esses dois pontos é zero. O mesmo ocorrendo com este ponto. Observe, a diferença de potencial entre esses dois pontos tem que ser zero, pois a resistência elétrica nesse trecho do fio é zero, assim como neste ponto e assim como neste ponto. Vamos fazer o mesmo para o ponto de potencial B. A DDP entre esses dois pontos é zero. Assim como a DDP entre esses dois pontos é zero, fio ideal. Assim como a DDP entre esses dois pontos é zero. E assim como a DDP entre estes dois é zero. Então, observe que as conexões entre os resistores e os pontos A e B são diferentes daquela que achávamos inicialmente através da figura. Ou seja, na prática, temos dois polos, A e B, de potencial elétrico A e potencial elétrico B. Entre os polos A e B estão ligados três resistores. Observe, um resistor de 3 ohms entre A e B, outro resistor de 3 ohms entre A e B, e finalmente outro resistor de 3 ohms entre A e B. Portanto, os três resistores estão ligados entre os polos A e B da mesma bateria. Logo, dizemos que os resistores estão em paralelo. Se dois ou mais resistores estão ligados entre os mesmos dois potenciais, eles estão em paralelo. Então, qual seria a resistência equivalente desse circuito? Bem, a resistência equivalente será 1 sobre RAB igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 3. No entanto, sabemos que quando nós temos dois ou mais resistores em paralelo, a resistência equivalente, se os resistores forem iguais, como é o caso, será o valor de uma das resistências elétricas dividido pelo número de resistores iguais em paralelo. Então, a resistência equivalente entre os pontos A e B é 3 ohms dividido por 3, ou seja, 1 ohm.